Ele diz que começou a lidar com educação financeira ainda criança, tinha 9 anos de idade. Pois não é que se apaixonou pelo tema, fala hoje com entusiasmo que encanta ao mesmo tempo, que motiva. E ele diz que a máxima hoje é esquecer as planilhas. Vamos falar sobre isso hoje aqui no Rumo Certo, uma conversa interessante sobre educação financeira a partir de uma história de vida e de muito conhecimento. Aqui comigo, Tiago Martello, fundador da Martello Educação Financeira. E aí, por aí você já vê por que eu digo que ele fala com tanto entusiasmo. Que bom ter você aqui no Rumo Certo, Tiago. Prazer é todo meu, Sebastião. Foi um presente o convite aqui de estar podendo vir falar mais sobre aqui a Martello, sobre educação financeira no Brasil e no mundo, enfim. Vai ser um bate-papo super legal, tô cheio de energia para falar sobre isso então. Maravilha, então a gente vai dedicar ao programa de hoje, a edição especial de quase 1 hora, é a edição especial da semana, normalmente o Rumo Certo tem meia hora, mas dado ao tema e o personagem, eu diria, de hoje, a gente vai usar desse tempo todo, quase 1 hora, para falar de educação financeira. Aliás, um tema cada vez mais pertinente para a vida pessoal e para os negócios também, né, Tiago? Antes da gente começar a conversa propriamente sobre o tema, queria conhecer um pouquinho mais da sua trajetória e também da Martello Educação Financeira. Você esteve comigo já no Jornal do Empreendedor outro dia, falamos por 4 minutinhos, foi pouco para tanto. Quero conhecer um pouco mais do Tiago e depois a gente entra na conversa propriamente. Maravilha, Sebastião. Poxa, é um presente, né? Eu adoro contar a minha história, né? Eu sou apaixonado pela minha história. O que acontece é o seguinte, né? Eu sou filho de uma família desestruturada, como muitos brasileiros, infelizmente. Então, com 6 anos de idade, meus pais se separaram, né? Os cabeçudos não souberam lidar muito bem com as coisas ali no dia a dia, com o relacionamento, com tudo que estava acontecendo, se separaram. Então, eu passei, a partir dali, a gente começou a passar muitas dificuldades, né? Então, com 9 anos de idade, eu fui vender doce num farol perto de casa para poder me alimentar, para poder ajudar minha família. Então, eu costumo dizer que a minha história com finanças realmente começa com os meus 6 anos, porque esse foi o gatilho para que com 9 eu passei a ser um empreendedor, né? Então, eu ia lá no centro de São Paulo, comprava bala, fracionava em casa e ia vender no farol. Olha, Sebastião, não sei se você lembra, mas nessa época o salário mínimo era de R$150. Você lembra dessa época, Sebastião? Memória ruim a minha, Tiago. Eu tenho que colocar isso no papel direitinho para poder lembrar mais à frente o que faço. E aí eu já estou dando um gancho aqui para as planilhas. Mas vai, conta lá a partir do salário mínimo aí. Pois é, na época o salário mínimo no país era R$150, acreditem se quiser. E eu ali trabalhando 2 horinhas, 3 horinhas depois da escola, eu conseguia faturar por volta de R$400, né? Então era bastante grana para uma criança de 9 anos e conseguia ajudar bastante em casa. Bom, agora a gente vai saltar, vamos lá para os 21 anos de idade. Quando eu tinha 21 anos de idade, já conhecendo bastante sobre dinheiro, assim, né? Por conta de toda essa trajetória, eu entrei para trabalhar num banco. E aí eu achei que então ali eu poderia viver um sonho, que era então poder ajudar outras pessoas a lidar melhor com o dinheiro no dia a dia. Acreditei que eu poderia ser um agente de transformação do meu país. Só que não, né, pessoal? Infelizmente, só que não. A gente sabe que as instituições financeiras aqui no Brasil invariavelmente jogam mais contra do que a favor, né? Então, dentro do banco ali eu vi muita coisa ruim, muita coisa chata. Então, por conta disso, 8 anos depois eu decidi sair e seguir minha carreira solo. Foi onde então eu fundei a Martello Educação Financeira. A Martello Educação Financeira é uma empresa então que auxilia o cidadão, a pessoa, o CPF, o empreendedor, então ali na parte da pessoa física, a lidar melhor com o dinheiro no dia a dia. E o nosso maior diferencial foi o fato da gente ter criado uma metodologia onde uma pessoa não precisa anotar nada em lugar nenhum, caderno, aplicativo, planilha, nada, e 100% dos números delas estão atualizados em tempo real, minuto a minuto, para tomar a melhor decisão da vida naquele instante. Essa metodologia eu documentei no meu primeiro livro, chamado justamente de Desplanilhe-se, e foi por conta dessa metodologia, Sebastião, que eu fui parar lá no Shark Tank Brasil, o maior programa de empreendedorismo do globo terrestre. E aqui tem a versão brasileira, né? E aí nós participamos, então, em 2021, e nós tivemos 2 grandes tubarões brigando por nós lá na empresa, no Shark Tank, né? Então é um pouquinho aí da trajetória da Martello, e um pouquinho da minha trajetória até chegar aqui.
Não, ótimo. E um pouquinho que já nos é bastante, que já nos serve bastante, que já trouxe muito conhecimento e instigação aí para saber um pouco mais. Mas quero saber na prática como é que é então esse trabalho da Martelo, se não é uma consultoria, não é? Você assume o controle da educação financeira para o indivíduo? Como é que funciona na prática? Vamos lá, ó. Primeiro, a gente precisa embasar, né? Então vamos embasar aqui. O embasamento acontece no seguinte: em 1969, um grupo de pensadores lá em Chicago, eles chegaram à conclusão do seguinte: se um indivíduo, uma pessoa, tiver só seis pilares voltados para a área financeira, né, em sua vida, devidamente administrado e organizado, a vida financeira dessa pessoa vai ser plena, feliz, satisfatória, show de bola, chuchu, beleza. E aí, quais foram então esses 6 pilares que lá atrás, em 1969, eles falaram então? Educação financeira, óbvio, é o cartão de acesso, sem ela não consigo os demais. Investimentos, claro, uma vez que eu sei lidar melhor com o meu dinheiro, pego uma parte, invisto e ganho mais dinheiro com isso. Depois, proteção, porque afinal de contas, durante uma vida inteira de um planejamento, muita coisa pode acontecer, inclusive tragédias, então por isso eu me protejo. Planejamento fiscal, para que a gente possa pagar menos impostos, porém dentro da lei, nada de sonegação fiscal, não foi isso que eu disse. Planejamento fiscal. Depois disso, aposentadoria, ou seja, em 1969 os caras já diziam: quem tem que pensar na sua aposentadoria, ou seja, no seu bem-estar, na sua terceira idade, é você. Não é o governo, não é o seu empregador, não é o seu filho, não é ninguém. É você. Parece que foi escrito semana passada aqui no Brasil, né, Sebastião? Mas não, isso já está escrito desde 1969. E para finalizar os pilares, o último fala de planejamento sucessório. Ou seja, tudo que eu construí no decorrer da minha vida, como que eu faço para deixar para os meus entes queridos da maneira melhor possível, né? Então, esses caras criaram os pilares do CFP então isso mostra assim, o que tem que ser feito. O que tá dado, é isso aí. A Martelo, ela mostra e faz o como fazer isso no dia a dia. Porque o que, tranquilo, tá claro agora, mas e como fazer? Então, independente do perfil, independente da situação, independente do momento, independente do tanto de meleca que alguém já fez na sua vida financeira, a Martelo mostra o como ajustar os ponteiros. E aí tem diversas formas mesmo, viu, Sim. Sebastião? Só finalizando aqui a minha fala, tem diversas formas. Então a gente tem aqui o nosso pãozinho francês. É uma mentoria onde eu quase que pego na mão da pessoa e começo a colocar a casa em ordem. São 30 horas da minha vida para mudar a vida do casal, da pessoa que eu tô atendendo, da família que eu tô atendendo. A gente tem curso online na Hotmart, nós temos ações em empresas, né? Então as empresas contratam a gente para a gente fazer palestras, workshopping, oficinas, né? Eu também faço bastante trabalho voluntário, vou para as escolas públicas, né? Eu estudei escola pública a vida inteira, então eu vou muito em escola pública, dar palestra de graça para a meninada. Então a gente tem o próprio livro, como eu mostrei no começo, agora há pouco. Então são várias formas, né? O empreendedor tem que ter ser multifacetado, né? Para poder realmente levar a sua solução de diversas formas, diversos bolsos, diversos jeitos, né? Rapaz, é educação financeira sobretudo mesmo, né, Thiago? Você conhece alguém que segue esses passos, esses 6 pilares que você indicou, assim, se não é, pois é, além do Thiago, eu diria, porque, rapaz, a gente entende que é preciso. Agora, o como que a Martelo indica, não sei se alguém faz, quer dizer, queria entender de você qual é a demanda que a gente tem quando você vai a uma empresa, por exemplo, dar uma palestra, que dores as pessoas têm, mesmo no dia a dia dos seus clientes. Por que a gente não aprendeu isso antes? E pior, por que ainda a gente não executa? Bom, vamos por partes então, né? Eu quero aqui dar uma boa notícia para nossa audiência, tá? Então assim, ó, para você que está nos assistindo, boa notícia. Em 2020, passou a ser obrigatório o ensino de educação financeira nas escolas públicas. É claro que ainda não do jeito ideal, ainda tem muita coisa para melhorar. Teve o Covid no meio do caminho, que isso bagunçou bem, tá? Mas, pelo menos, já entrou na grade curricular, já chamou a atenção dos nossos governantes aí, que o assunto é extremamente importante. Afinal de contas, é assim, tem muita coisa que a gente aprende na escola que talvez, dependendo da sua área de atuação, você nunca mais vai ver aquilo, né?
assim, nunca mais vai falar daquilo na sua vida, e olhe lá. Agora, dinheiro, empreendedorismo. Cara, a gente vai falar disso a vida inteira. Não importa o que eu me torne, né? Qual é a profissão que eu vá executar, dinheiro vai ser presente na vida inteira. Então, ou seja, uma coisa que lá atrás realmente passava completamente desapercebido, passou a ser obrigatório nas escolas, e eu acredito, tenho fé de que cada ano que vai passando vai melhorar a experiência ali do aluno e tal. Então, ou seja, daqui 20 anos, daqui 30 anos, que é o tempo médio aí que a gente leva para formar o indivíduo, supostamente essa questão vai estar um pouco menos problemática, né? A gente vai ter uma população financeira um pouco melhor educada. É isso que eu espero, tá? Eu quero ver isso, né? Eu tenho 37 anos, então daqui 30 anos eu vou estar com quase 70, então ainda dá tempo de ver essa transformação acontecer no meu país. É isso que eu espero. Agora, realmente, para quem já saiu da escola, há uma necessidade, né? Há assim, precisa ter um protagonismo, né, da pessoa em querer saber mais e melhor sobre um tema. Porque, afinal de contas, Sebastião, o dinheiro, ele é como se fosse uma ferramenta. Uma ferramenta, como um martelo, por exemplo, olha o tamanho do martelão que eu tenho aqui atrás, aqui, ó. Né? Então, assim, ó, um martelo, ele serve para dar uma baita de uma martelada no dedo, mas ele também serve para pregar um quadro maravilhoso na parede. Então, o dinheiro, ele é como se fosse uma ferramenta como outra qualquer. Quanto antes eu tiver intimidade com ele, entender como ele funciona, enfim, o que eu posso fazer com essa ferramenta, melhor. Eu vou colocar ele para trabalhar para mim, e não eu ser, né, que infelizmente acontece isso muito aqui no Brasil, nós sermos escravo desse dinheiro, né? Então esse é um outro ponto. E finalizando aqui, baseado na sua pergunta inicial, a gente vai muito em empresas, Sebastião, porque o que acontece? É assim, ó, infelizmente, o empregador, às vezes ele vai lá e faz uma parceria com um banco, com um banco de cooperativa e tal, e coloca lá, por exemplo, à disposição dos colaboradores crédito consignado, que a gente sabe que é a taxa de juros menor, a menos pior do mercado, né? Menos pior, não é boa não. Taxa de juros, todas que eu pago são ruins, tá certo? Então não é boa, ela é a menos pior. E aí o que acontece? Infelizmente, a galera aqui no Brasil lida com o crédito como se fosse algo extremamente normal. Ah, qualquer coisa pega um crédito, tá tudo bem, né? Pobre só tem as coisas se fizer dívida, não é? Uma das máximas que a gente tem aqui no Brasil. E aí o cara começa a pegar esse crédito consignado ou parcelar no cartão, tal, faz um bololô danado. E aí, enfim, começam os problemas. Porque a gente brinca dizendo que o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. Se o bolso estiver ruim, Sebastião, tudo vai estar ruim. Eu posso ter depressão, briga em casa, extensão de saco, cobrança enchendo o saco, estresse. Ou seja, começa a degringolar. E isso afeta a produtividade lá no local de trabalho, não tem jeito. Ninguém consegue trabalhar bem com entusiasmo se estiver enfrentando problema financeiro. Então essa é uma dor. A outra dor que os empregadores enfrentam é o turnover, né? Então assim, você tem um baita de um trabalho para recrutar, treinar, selecionar, né? Fazer tudo direitinho. Aí o cara vai para a operação, você fala, puxa, legal, agora tô com a vaga preenchida, esse cara vai me ajudar bastante. Só que aí, por conta de problemas financeiros, esse cara pede demissão, faz um acordo ou faz ser demitido, né? Ou às vezes vai para o concorrente para ganhar 200 conto a mais e com certeza não é isso que vai resolver o problema financeiro dele. Então, ou seja, são dores aí latentes, infelizmente, dos empregadores aqui no Brasil, porque nós temos uma população de 80% com problemas financeiros. Ou seja, você é empregador, do seu quadro de funcionário, em média 80%, de 8 em cada 10 tem problema financeiro. Então é uma verdade absoluta. E reflete na produtividade, certamente, né? Para além dessa questão toda aí de instabilidade no quadro funcional, né? Mas na produtividade mesmo, no resultado. Agora, Thiago, voltando lá de novo àquela questão da educação de base lá, né? Da financeira, o que você considera, Thiago, como elementos fortes dessa educação? Eu digo para mais do que os números, exatamente. Porque a gente tem uma questão cultural, uma barreira aí que a gente tem que quebrar, né? Que falar de dinheiro parece um tabu, é difícil. Eu colocar minhas contas na sua mão, por exemplo, para administrar é aquela coisa. E precisa quebrar isso primeiro, não? O que você precisa, que se fosse montar uma grade de educação financeira no trabalho, que você já faz nas escolas, inclusive, o que você constar ali, Thiago? Olha, com toda absoluta certeza, Sebastião, a primeira coisa realmente, assim, a molecada que está começando agora não vai ter isso, que é o tal do preconceito, né?
Mas, olha só que interessante, vamos imaginar o seguinte, a molecadinha não tem preconceito, então a gente vai falar de dinheiro e vai falar numa boa, porque o cara não tem história, beleza. Só que ele vai chegar em casa e ele vai comentar isso com o pai, ele vai comentar isso com a mãe. Ô pai, quanto que você ganha? Olha, eu não sei você, viu, Sebastião? Mas eu, quando era criança, se eu perguntasse para um adulto, para o meu pai, para o meu padrinho, quanto ele ganhava, eu tomava um tapa na boca, não é? Ou seja, falar sobre dinheiro nos lares brasileiros, hoje um pouco menos, mas ainda é bastante, né, assim, é quase tão tabu quanto falar de sexo, né? A gente vê bastante, assim, em filmes americanos, que lá, falar de dinheiro é normal. O cara, assim, numa conversa entre amigos, num restaurante, ele pergunta, cara, você tá numa empresa nova, quanto que você vai ganhar por ano? Eu vou ganhar X salários por ano. Então, ou seja, é uma coisa normal. Aqui não, aqui realmente é um tabu. E quanto mais distante nós ficamos de algo, menos eu compreendo esse algo. Né? Então, ou seja, é normal, infelizmente, Sebastião, aqui na Martelo acontecer assim. Eu vou atender, por exemplo, um casal, e aí eu vou começar a fazer aqui um trabalho, eu vou começar a entender o que está acontecendo. Aí eu pergunto assim, por exemplo, para um dos dois. Cara, quanto que você ganha para eu anotar aqui? Aí a pessoa fala. O outro toma um susto. O cara faz assim, ó. Por quê? Porque nunca falaram de dinheiro em casa. Ninguém pergunta. Cara, quanto você ganha? O que está acontecendo? Já atendi casais, por exemplo, que um era investidor e o outro era devedor. Olha que loucura. O que está investindo se mata para ganhar 1% ao mês. O que está devendo, todo mês paga 10% ao mês. Faz sentido essa lógica? Nenhum, né? O banco tá ficando rico com esses dois caras, entende? Dentro da própria casa não tem diálogo sobre conversa, sobre o assunto, né? Então, ou seja, com certeza o preconceito em casa tem que ser quebrado, falar sobre o assunto naturalmente. E mais do que isso, né, Sebastião, os alertas assim, de se autoconhecer. Porque grande parte do problema financeiro que a galera tem, sim, é por uma questão psicológica. Então, assim, eu brigo com meu marido, eu vou gastar. Eu brigo com a minha esposa, eu vou torrar, vou encher a cara, sei lá, né? O meu patrão me dá uma bronca, eu me atolo em compras para poder, né, espairecer. E nessa de a gente usar as compras como fuga, é onde o cartão de crédito no final do mês dá muitos sustos na gente. Tem uma máxima disso mesmo, né? Que como se a compra fosse resolver o seu problema. Vira até piada, mas enfim, é muito sério, né? Preciso pensar nisso com toda a seriedade que exige o tema aí. Tiago, vamos fazer um intervalo rapidinho, tomar uma aguinha? Você com toda essa sua energia aí, para voltar mais energizado ainda? Para a gente continuar no próximo bloco, eu tenho uma curiosidade enorme de como eliminar essas tais das planilhas. Isso para mim é um mistério, você vai nos ensinar, a mim e a todos que estão em casa também. Intervalo rapidinho, a gente volta na sequência. Combinado com você de casa também, você aí da sua empresa, Rumo Certo volta já já. De volta com o Rumo Certo, que bom ter você aqui na nossa companhia. Seja de novo muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje nós estamos falando sobre educação financeira, né? Um tema que quase não é importante para a sua vida pessoal, para a sua vida financeira, fundamental para a sua vida profissional também, né? Especialista no assunto, mais que isso, entusiasta no assunto, Tiago Martelo, falando com a gente, lá de São Roque, ali do ladinho de São Paulo, uma maravilha de cidade, aliás, terra do vinho, né, Tiagão? Tiago, fundador da Martelo Educação Financeira, e nos dando aqui todas as informações com uma leveza e eu diria, uma vontade que dá gosto da gente aprender com isso. Precisamos aprender muito mais. Fiz uma provocação na passagem de bloco. Você me fala e você faz a defesa de abandonar planilhas e anotações. Como se consegue isso, meu caro? Diga aí. Vamos lá. Primeiro, vamos separar os homens dos meninos, né? Vamos lá. O que acontece, Sebastião? Funciona assim, ó. Se a pessoa, um indivíduo, já se organiza bem com planilhas, com o aplicativo, amém. Cara, o time que tá ganhando, a gente não mexe. Se você se organiza bem, segue, tá tudo certo. O problema, Sebastião, é que assim, lá no meu início de carreira, lá atrás, quando eu comecei, eu percebi que a planilha, que é o sistema mais usado aqui dos meus colegas de trabalho,
eu percebi que a planilha era a primeira barreira que o cara enfrentava para poder melhorar a vida dele. Então você imagina, o cara tá lá cheio de problema financeiro, com a cabeça atordoada, brigando em casa, tendo vários problemas, mas aí você fala assim pro cara, olha, a partir de hoje, você vai ter que começar a anotar tudo que você ganha, gasta, tal, numa planilha. Meu, e quem não tem computador em casa? E quem não sabe mexer com Excel? E aí a gente tem um problema, porque aí ao invés de ajudar, eu segrego. Eu não ajudo essa pessoa que não tem essa facilidade. Então, eu quebrei a cabeça por muito tempo, por sinal, e pensei, cara, como que eu consigo fazer com que o indivíduo, mesmo então não tendo proficiência em Excel, tempo, disposição, saco para ficar na frente de um computador ou ficar anotando no celular, como que eu faço esse cara ter organização financeira? Como que eu faço para que ele saiba o que ele está fazendo com o dinheiro dele? E aí, Sebastião, na minha opinião, tudo que é transformador tem que ser simples. Você pega as maiores invenções do mundo aí, claro, tem algumas exceções, mas as principais é simples, né? Então, o que eu tentei fazer foi isso, simplificar ao máximo. Eu falei, cara, como que eu consigo fazer com que o cara que ganha 20 mil ou o cara que ganha 1.000 consiga ter uma metodologia funcional, simples, para aplicar na vida dele? E a resposta é muito simples, né? E é isso que eu vou ensinar aqui para você agora. Olha só, hein, Sebastião, olha a moral do programa, hein? Pois é. Nem lá no Shark Tank eu falei, hein? Quando eu fui Vou lá no ganhar Shark um Tank, curso cara, aqui agora, é ótimo. Vamos lá, eu pensei que você ia dizer, é tão simples que inscreva-se lá na Martelo e faça um curso comigo. Mas não, você vai abrir aqui. Vamos embora. Não, vou abrir sim. Olha, nem lá no Shark Tank eu abri, mas aqui no AgroMais eu vou abrir sim. Olha, é claro que eu vou fazer aqui um resumo, né? No Empreender, viu, Tiagão? No Empreender. O AgroMais vizinho nosso aqui, parceiro nosso, é claro. Mas nós estamos no Empreender hoje. Boa, então no Empreender também, tá certo, é isso aí. Olha só, é claro que eu vou fazer um resumo, né, Sebastião? Não vai dar para eu pegar aqui 200 páginas do livro e explicar aqui em minutos. Eu vou fazer um resumão. Há desdobramentos do que eu vou explicar. Mas aqui é um resumão que se a pessoa que está nos assistindo, se fizer isso que eu vou explicar agora, amanhã começa a ter resultado financeiro positivo na vida dela. Vamos lá? Vamos lá? Então, assim, é muito simples, é revolucionário porque é simples. Então vamos lá, Sebastião, acompanha comigo. Pensa assim, ó. Primeiramente, a gente precisa saber quanto que entra de grana em casa, tá certo? Qual que é a minha receita, tá? Então, ou seja, vamos pensar assim, eu, marido, ganho 5 mil, minha esposa ganha 5 mil. Claro que quem é empreendedor tem uma primeira dificuldade aí, porque a renda oscila, né? Então, a gente tem que pegar uma média, tá certo? A gente até pode dar algumas dicas sobre isso mais adiante. Mas vamos pensar assim primeiro, então, na receita. Ou seja, nesse exemplo, né? Eu ganho 5, minha esposa ganha 5, logo, a receita da família é 10 mil reais. Tudo bem até aqui, Sebastião? Tudo bem, bora. Show. Ou seja, se uma família ganha 10 mil reais, o máximo, estourando, explodindo, da pior de todas as hipóteses, qual é o máximo que essa família pode gastar? 10 mil reais, né? Porque se gastar 10.001, Sebastião, começa a bater palma assim, né? Aí complica, né? Tá certo? Então, assim, se é 10, é 10. Não é 10 e 1, não é 10 e 2, não é 10 e 3. Beleza? Certo. Show. Aí, essa família vai fazer o seguinte, vai pegar e vai listar, né? Quantificar todos os gastos fixos que a família tem. Thiago, o que é gasto fixo? Gasto fixo são aqueles gastos que vêm todo santo mês, faça chuva, faça sol. Água, luz, telefone, prestação da casa, prestação do carro, internet, escola das crianças, condomínio, enfim. Essas, por exemplo, salário da colaboradora do lar e por aí vai, tá? Então, são contas já sabidas que elas virão. Não tem como ser pego desprevenido com a conta da energia, né? A gente já sabe que ela vai vir. Então, essas são as contas fixas. E aí, vamos imaginar, hipoteticamente, que quando eu somo essas contas, elas dão 5 mil reais no mês. Então, vamos recapitular. Minha receita é 10 e agora eu já sei, imediatamente, que no mês eu vou ter que pagar 5 mil reais das minhas contas fixas. Não tem para onde fugir. Uhum. Tudo bem até aqui? Tranquilo, Tudo Sebastião? Bem, compreendido, entendido. Legal. Agora vem a pergunta que vale $1 milhão, só que não, né? A pergunta é a seguinte, Sebastião. Se eu ganho 10 mil e eu já sei que vou gastar quase que imediatamente 5 com os meus gastos fixos, qual é o máximo, estourando, explodindo, na pior de todas as hipóteses,
que eu posso gastar com os meus gastos variáveis? Fácil. Tá. Fácil. 5, né? Certo. Os outros 5. Muito bem. Então, assim, ó, todos os gastos variáveis, Uber, Netflix, Spotify, aquele outro lá, iFood, que tá deixando a galera, né, pobre, gasolina, despesa do mercado, ou seja, tudo que não tem dia, não tem hora, não tem valor específico para acontecer, gasto variável. E eu posso, nesse exemplo, gastar 5 mil, certo? Legal, você vai fazer o seguinte, o casal, a família tem que ter um cartão apenas, com limite de 5 mil. Pronto, não tem como estourar. Entendi. Tá. Simples assim. Ou seja, na hora que acabar o limite, acabou a grana. Agora, o que acontece aqui no Brasil, Sebastião? O que acontece é o seguinte, o cara que tem um salário, por exemplo, de 10 pau, qual que é o tamanho do limite do cartão dele? Pois é. 20, 30, 40, 50. Olha o nome do negócio. Limite. Ele deveria servir para limitar os gastos. No entanto, não limita nada. É verdade. E aí não tem como dar certo. É feito para dar errado, né? Sim, sim. Não, básico, né? Básico. Mas tem muitas nuances aí nessas contas todas, né? Porque também... e aí a gente vai saber como lidar com isso também, né? Porque não é só pagar a conta também, né, Tiagão? E não é só se alimentar, né? E precisa investir também, e ainda mais falando de negócio. Onde é que entra também essa parte aí, né, da educação? Mas esse é um segundo passo, talvez, Tiago? Primeiro acertar as contas ali em casa, porque são duas coisas, né? Primeiro ter esse controle financeiro e a outra é investir. Ou é junto isso? Me diga aqui pela minha ignorância financeira também no negócio. São coisas que tem que caminhar juntas. Primeiro a gente tem que ajeitar a casa. Enquanto o investimento ele passa a ser também uma despesa fixa para que ele aconteça exatamente ou não, sobra. Me conta nessa relação aí de não ficar só pagando conta também e nem a fatura do cartão. Perfeito, Sebastião. Ó, a gente tá com o currículo aberto aqui, tá bom? Tô com vagas abertas, já pode vir trabalhar aqui na equipe, tá bom? Aprender muito. Matou a pau. É isso aí. Foi catedrático, perfeito. Vamos lá, vamos entender isso, ó. O que acontece, Sebastião, é o seguinte, imagina assim, ó, nós estamos com uma população brasileira, segundo estatística, segundo pesquisa, que 80% da população brasileira tem dívidas, tá endividado. Então você concorda comigo que se o cara fizer só o que eu falei, ele já é um herói. Porque, na verdade, o cara que ganha 10, ele gasta 12, 15, 20 mil. Se o cara já, só dele empatar no final do mês, ele já é um herói, tá certo? Então, com certeza, esse é o primeiro passo. Então, cara, primeiro eu preciso empatar. Eu tô negativo, tô gastando mais do que eu ganho, uso o 13º para pagar a dívida do ano todo, ou seja, tá aquele balaio de gato. Todo mês paga os juros do cheque especial e por aí vai. Então, se o cara empatar, ele já é um herói. Legal. Qual que é a lição 2? A lição 2 é exatamente essa que você falou. A lição 2 é assim, ó. Se o cara, né, a família, eu falo cara porque eu sou de São Paulo, tá, gente? É mania, né? Mas, assim, se a pessoa, o indivíduo, a família, a moça, né, esperar sobrar dinheiro para poupar, isso nunca irá acontecer. Sabe por quê, Sebastião? Dinheiro não foi feito para sobrar. Dinheiro foi feito para gastar. Então não vai sobrar. Não tem como sobrar. Sabe aquela sensação assim, não é possível, esse mês tem que sobrar pelo menos 100 conto aqui para eu guardar tal, não sei o que. Aí chega no final do mês, puta, ainda faltou, né? Ainda faltou. Não vai sobrar. E aí, Sebastião, a lição 2 é exatamente essa. Para que a gente consiga fazer com que isso dê certo, o investimento ele tem que entrar como se fosse um gasto fixo. É exatamente isso. A lição 2 é essa. Ou seja, eu faço um propósito comigo mesmo, com a minha família. Cara, vamos começar a guardar 5%, 10%, 15%. Não importa num primeiro momento o tamanho do valor. O que importa é o ato, a ação. Criar o hábito de não torrar tudo e guardar um pedacinho. Pode ser, começar com R$10, R$50, não importa. O que importa é o ato de começar. E aí, o que eu faço? Vamos imaginar aqui no nosso exemplo que a gente estava dando. Ganho 10, gasto 5 de fixo e 5 de variável. Vamos imaginar que eu vou fazer um propósito comigo mesmo, com a minha família, de poupar 5% então da minha renda. Logo, vai ser de R$500, certo? Legal. O que a gente tem que fazer então? A gente faz assim. Agora, antes eu ganhava 10, gastava 5 e 5. Agora vai ser 10, 5 e 500, porque eu já vou fazer o investimento programado.
Logo, quanto que tem que ser o meu novo limite do cartão de crédito? Pois 4,5. 4,5. Entende? Então, assim, eu não ponho no jogo para depois tentar salvar essa grana, porque se eu pôr no jogo, vai perder. Eu já tiro antes. Aí sim tem como dar certo. Eu assumo como se fosse um compromisso mensal, como qualquer outro boleto. Eu até tenho um nome para esse boleto aqui na Martelo, sabia, Sebastião? A gente dá um nome para ele. O nome desse boleto, cara, deveria chamar assim, ó, Meu Futuro. Futuro da minha família. Você tem um filho? Legal. Então o nome do boleto tem que ser assim, Joãozinho Futuro. Futuro do Joãozinho. Tem que dar um nome para esse boleto, porque tem que virar um propósito. E responsabilidade com ele, né, Tiago? Porque não pode, no aperto, pensar, é lá que eu vou pegar. Não, que reduza, sei lá, um chocolate do fim de semana do supermercado. Reduza... E outra, um pouco de paciência também, né? Porque às vezes a gente fica ansioso de quer comprar um negócio que eu preciso mesmo. Estou trazendo aqui uma dor, quase que uma experiência de casa, que a gente leva tempo para aprender. Mas depois vai aprendendo também que quando se consegue fazer, é de uma satisfação tremenda e de uma, não digo só satisfação, mas de uma tranquilidade mental, né? De uma saúde que a gente adquire, uma vez que consegue ter esse controle e se dá conta de que não era preciso ser daquela maneira que era. Enfim, é uma educação de todo, né? Você falou ali, a questão mexe muito com o psicológico mesmo, né? É muito direto isso. Fico feliz de ouvir de você isso. E Tiago, tem uma questão também, outra, que aliás tem sido uma discussão forte, a gente aqui no empreendedorismo também, no empreender por conta do empreendedorismo, que é a discussão que a gente está vendo no governo, no Ministério da Economia, de redução ou de corte do prazo do cartão de crédito para financiamento, enfim. E aí, é claro, para o empreendimento, para os negócios, a gente tem visto uma defesa ou contrária a essa decisão do governo, né, de que tem que manter o prazo. Queria a sua avaliação nesse sentido, Tiago, porque não é só caber no orçamento todo mês uma geladeira que eu compro em 10 vezes, não é? Porque desses 10 meses tem muita coisa que pode acontecer, não é? A gente não vive numa economia tão estável. Eu digo isso por percepção e até que ouvi já também de alguns especialistas, mas a sua percepção nesse sentido, não basta eu pensar, e ainda dentro daqueles 4,5 lá que a gente tem para gastar, de que eu posso fazer a prestação, que ela vai ficar sempre em R$100, mas aquele 100 não se mantém 100 até o final, né, Tiago? Como é que é a sua percepção sobre isso? Olha, aqui é polêmico, hein? Eu acho que a gente vai ser polêmico nessa hora, né? A gente pode. Vamos lá, ó. Os seus cabelos brancos eu também já tenho um pouco, tá, Sebastião? Então estamos indo pro mesmo lugar, né? Seus cabelos brancos me diz que você deve conhecer aquela expressão que é assim, isso é uma jabuticaba. Conhece essa expressão? Porque jabuticaba só tem aqui no Brasil, né? Sim, já ouvi, já. Então, é uma expressão dos mais antigos, né? Então, assim, você sabia, Sebastião, que parcelinhas no cartão é uma jabuticaba? É. Só tem aqui, cara. Nenhum lugar no planeta tem essa porcaria, cara. Aí eu te pergunto, já viu alguma coisa que só tem no Brasil, sem ser jabuticaba, ser boa? Tem a cachaça, Tiago, é boa. Bom. Achou uma, mais uma. Muito bem. Então, assim, ó, qual é o meu ponto de vista sobre isso, né? O meu ponto de vista é o seguinte, a parcelinha, ela deveria, né, ser usada em casos, assim, extremamente vitais e necessários, assim, quando, eu preciso, sei lá, de saúde, não tenho grana, acabou de acontecer um imprevisto atrás do outro, e aí eu não tenho dinheiro mesmo e é uma coisa de vida ou morte, aí eu faço uma parcela. Mas não é o que acontece aqui no Brasil. O cara parcela qualquer coisa. Eu já peguei cliente que parcelou garrafa de água de R$20 em 3 vezes no cartão, tá certo? Entende? Então, assim, infelizmente a parcelinha, ela se transformou num câncer financeiro na vida do brasileiro. Por quê? Porque ele pensa assim, R$100, imagina, isso aí é besteira, você não vai fazer nada nas minhas finanças, tranquilo. R$50, imagina, isso aí é de boa. R$200, tranquilo. Só que no final do mês o cara assumiu um parcelamento total, né, de R$2.000, R$3.000, R$4.000. E é assim que, infelizmente, o ser humano aqui no Brasil acaba perdendo a mão das suas finanças. Porque é tanta parcelinha, que quando ele abre o olho, de parcelinha em parcelinha, já tá tomando 50%, 60%, 70% da renda dele.
Então, Sebastião, é assim, ó. Por que que um indivíduo, basicamente, assim, claro, de novo, trazendo aqui a visão macro, né? E uma visão simplista. Por que que o indivíduo faz parcelinha ou por que que ele pega um empréstimo? Basicamente, são dois motivos. Ou porque eu estou antecipando o sonho, estou antecipando o futuro, ou seja, eu queria ter acesso a isso, comprar aquilo, ir em tal lugar, e eu não poderia nesse momento, eu não tenho dinheiro para isso, então eu pego crédito ou faço parcelamento. Ou porque eu tive um imprevisto, né? Quebrou uma telha, uma geladeira, como você falou, e aí eu não tinha dinheiro guardado, logo eu tive que parcelar. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Legal. O que acontece, Sebastião, é que tanto uma coisa quanto a outra, a ideia é que a gente consiga driblar isso com planejamento. E não vendendo a alma pro capiroto em parcelinha, em crédito, pagando um dos maiores juros do planeta, entende? Esse é meu ponto. Quer ver um exemplo? Você falou da geladeira. A geladeira é campeã de exemplo aqui quando eu tô falando isso. Eu falo assim, não pode parcelar. Aí o cara pensa imediatamente na geladeira. Pô, mas como que eu vou comprar uma geladeira de 5 pau caso a minha quebre? Aí eu falo assim pra pessoa, cara, é realmente absurdo falar que a sua geladeira um dia vai quebrar? A geladeira foi feita para durar para sempre, Sebastião? É absurdo dizer que um pneu vai estourar, que um telhado vai quebrar, que um celular vai ser roubado. É óbvio que essas coisas vão acontecer, faz parte da vida. Ninguém passa ileso assim na vida, assim, ó, nada me atinge, né? Ninguém faz isso. É normal que essas coisas aconteçam. Logo, se você começa a guardar, então, um pedaço da sua renda imediatamente, além de você, na hora que acontecer isso, não precisar pegar empréstimo, você ainda ganha dinheiro por estar investindo esse valor. Então, ganha dobrado. Eu não pago juros e ainda ganho juros. Olha que sensacional. Então, esse é o ponto. Então, para imprevistos, tá claro, essas coisas vão acontecer. E antecipação do sonho, aí é um absurdo a gente falar isso, né? Porque é assim, Sebastião, se eu estou tendo que me fazer valer do bolso do outro, porque o banco é o outro, né? É o outro. Se eu tô tendo que me fazer valer do bolso do outro para ter acesso a alguma coisa, é porque é uma prova cabal de que eu não poderia ter aquilo naquele momento. É irrefutável. É óbvio, se eu não tenho acesso, se eu não posso comprar, é porque eu não posso ter. Entende? Só que o que as pessoas fazem? Ah, não, faz uma parcelinha, pega outro cartão, deixa de pagar esse, começa a pagar aquele, fala com o fulano, não, conta com o dinheiro que vai vir no final do ano, e se não vier, né? E aí começa a degringolar toda a vida financeira da pessoa. É, a nossa deseducação, né? Que leva a pensar que é normal, que é assim, para eu adquirir eu tenho que parcelar. Eu tinha um amigo economista das antigas, vamos respeitar, que ele dizia que quem não deve não tem. Não concordo muito com a frase, mas enfim, vamos lá. Tiago, precisamos de mais um intervalo, né? Se deixar a gente fala aqui o dia inteiro, mas precisamos de mais um intervalo. Quero continuar nessa conversa para trazer isso para o campo do empreendedorismo também, né? Da questão do parcelamento aí, que tem um outro lado importante também nessa história. Mas mais um intervalinho para a gente não perder tempo e continuamos na conversa na sequência. Combinado? E combinado com você de casa também? Rumo Certo volta já já. Seguimos com o Rumo Certo, mais uma vez, digo, é muito bom ter você aqui com a gente, muito bom falar desse tema também, bom é pouco, é muito importante que a gente continue falando desse tema e sempre. Educação financeira é o tema de hoje da edição especial do Rumo Certo, especial também ao meu convidado, Tiago Martello, fundador da Martello Educação Financeira e bate o martelo nesse tema com toda a propriedade que ele tem. Tiago, continuando nessa conversa polêmica aí do parcelamento no cartão de crédito, né? E para muita gente visto como um benefício, até para os negócios, né, Tiago? O empreendedorismo vê isso, enfim, o varejo vê muito, que é uma possibilidade de venda. Mas, ao mesmo tempo, tem um outro lado que se talvez criar uma estratégia de venda de que não dependa do cartão, pode até render mais e com aquele dinheiro que vem, talvez fazer um investimento. Quer dizer, é por causa da nossa educação que a gente acha que esse jeito está certo, né?
Então, você disse ainda há pouco que time que não se mexe, como é que é? Time que está ganhando não se mexe, que é a máxima do futebol, trazendo isso para cá, mas ao mesmo tempo, às vezes, é preciso mexer, né? Com certeza. Aí é que tá, né? Em time que tá ganhando não se mexe, mas esse time não tá ganhando, né? Esse time tá perdendo. Pois é. A gente tá falando de 80% da população brasileira tá endividada, então não, é um time falido, na verdade, né? E você sabe o que eu ia comentar, Sebastião? É o seguinte, você vai lembrar, existia uma marca de biscoito, né, até pouco tempo atrás, depois foi absorvida por uma grande, né? Chamava Tostines. Você lembra dessa marca? Sim, lembro. Legal. Você lembra qual que era o slogan dessa marca? Demais pra minha cabeça, Thiago. O slogan era assim, ó. Vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Então vamos pegar esse gancho. O brasileiro se habituou a fazer tudo na base da parcelinha porque é o que tem, ou é o que tem porque o brasileiro quer que tenha, sabe? Você consegue perceber? Quem foi primeiro, ovo ou a galinha, né? Entende? Então, assim, ó, se o mundo inteiro, como eu acabei de falar, né, no bloco anterior, se o mundo inteiro não tem parcelinha, todo mundo vende, todo mundo trabalha, eu tenho certeza plena e absoluta que aqui no Brasil, com certeza, a gente conseguiria encontrar outros mecanismos. Um deles é esse que você mesmo falou. Então, assim, a pessoa que se organizou e guardou dinheiro, poupou dinheiro, ela merece ter um desconto. Que ela vai lá e pague à vista, né? Que é o que acontece normalmente, ela tem acesso a um desconto. Então, assim, ela mereceu esse desconto porque ela fez a lição de casa dela, tá? E outra coisa também, né? É bem complexo, porque, assim, os cartões de crédito, a gente, para muito empreendedor, né? Eu ouço muito empreendedor falando isso, né? Que é como se fosse um sócio ali, né? Porque custa e muito para o empreendedor ter uma maquininha e oferecer parcelamento, né? Então, assim, será que realmente é a única forma? Será que pegar todo esse custo e dar como desconto no produto para o cliente comprar, claro, o cliente se organizando também para isso, né? Ou seja, tem vários ângulos, né, na mesma situação. Será que não seria melhor? Eu, por exemplo, eu sempre tento ir por essa linha. Eu sempre vou comprar à vista e sempre tento um desconto. Mesmo que o desconto seja pequeno. Porque entra naquilo que você falou no bloco anterior também, Sebastião. Eu faço um parcelamento agora. Sabe lá Deus o que vai acontecer na minha vida até o final desse parcelamento. Imagina o cara que parcelou uma televisão em 12 parcelas em março de 2020. Um mês depois, pandemia. Olha que beleza, né? Esse cara se lascou de verde e amarelo. Entende? Então, assim, é complicado. Aí as taxas são cada vez maiores nas maquinetas de cartão porque tem muita inadimplência. Aí tem muita inadimplência porque o cara tem acesso a crédito fácil. Aí o crédito é fácil porque o lojista precisa vender. Então, olha, a gente está indo para um lugar muito complexo. Então, a gente trabalha contra uma máquina, né? Um sistema que já vem dessa forma, e isso vende no sentido de que amarra ao mesmo tempo quem talvez não tenha muito conhecimento, né? Não pare para analisar, né? É muito delicado isso, realmente é um processo de educação que vai levar tempo, como você disse, que bom que a meninada agora começa já a aprender na base, porque é de base também. E outra coisa, eu no intervalo até fiz um comentário com você de que eu ia entrar num tema polêmico aqui, mas nem tanto assim. Mas é que não há milagre nesse processo, né, Tiago? Não existe mágica. Digo isso porque se a gente também depender do que a gente vê na internet hoje em dia, do que tem de influenciador vendendo milagres, com R$1 você vai ficar milionário, é perigoso também, por mais que... Ali duas coisas, por isso que eu digo é polêmico. Porque além de não sabermos, a preocupação é de nos envolvermos com algo muito perigoso, né? Isso é preocupante, não é não? Faz sentido? Totalmente, Sebastião. Olha, a sua fala me traz dois insights, né? Vou tentar comentar dos dois aqui, né? Vamos lá, né? Primeiro, eu sou cristão, né? E tenho certeza que só quem faz milagre é Jesus Cristo, tá certo? Então, assim, cara, é muito complicado alguém acreditar, né, nessas falsas promessas na internet, que vai ficar milionário realmente da noite pro dia, que não sei o que, não sei o que. Eu parto do princípio do seguinte: se o cara tivesse a fórmula de ficar milionário muito rápido, pra que ele estaria na internet ensinando alguém? Então. Ele estaria ele lá ficando milionário, né? Por que ele tem que vender um curso de alguma coisa que ensina a fazer riqueza se ele já sabe fazer a riqueza? Não faz o menor sentido. O problema é que as pessoas, em algum grau, gostam de ser enganadas. Fala assim, vou pagar pra ver, é só R$50, só R$20, só R$40.
Então, assim, o cara rasga R$40, aí o cidadão lá tá ficando milionário com isso. E isso ele tá ficando milionário, né? Não com a fórmula dele, né? Mas, ó, vamos lá, os meus 2 insights baseados nisso que você falou, né? Então, assim, aqui na Martela acontece bastante isso. O cara chega aqui, ele chega com bastante entusiasmo. Ele, assim, normalmente, de um só em cada 100 clientes chega aqui superavitário, chega pelo amor, chega por querer fazer a coisa direito e tal. Os outros 99 chega no fundo do poço, né? Chega assim, cara, tô desesperado, é a minha última opção, ou isso, ou meu casamento vai pro saco. Normalmente é assim. Aí o cara chega aqui querendo resolver as coisas da noite pro dia. Eu falo assim, meu amigo, você ficou 40, 50 anos com uma lógica de vida sobre dinheiro. Você acha mesmo que da noite pro dia a gente vai mudar tudo isso assim, no estralar de dedo? Não é assim, é um processo. Por quê? Porque envolve disciplina, envolve comportamento. E quando a gente vai mudar a nossa programação neural, leva tempo, em média 60 dias, para a gente poder trocar um velho hábito para um hábito novo e até que isso se torne normal. Então, realmente é um processo, não é da noite para o dia. Esse é o primeiro ponto, o primeiro insight baseado no que você falou. E o segundo insight, Sebastião, é assim, existem muitas falsas promessas hoje em dia na internet do gênero, aplica nisso aqui que você vai ganhar 10% ao mês, 15% ao mês. Recentemente, teve até com um famoso, um jogador de futebol, acho que do time do Palmeiras, se não me engano, no começo do ano, eu fui chamado pela mídia para comentar sobre isso, que ele tomou um golpe, levou um amigo, aí todo mundo tomou um golpe, perderam lá, acho que 6 milhões de reais, enfim. E o que eu tenho a dizer é o seguinte, olha só, é assim, ó, a taxa básica do país, hoje está em 12 alguma coisa, 12,75, se eu não me engano, 12,75, mudou esses dias aí, 12,75, né? Cara, ou seja, significa dizer o seguinte, que a renda fixa no país, que é uma das maiores taxas do planeta Terra, quando a gente tira, assim, países ditatoriais, em guerra e quebrados, o Brasil tem uma das maiores taxas do planeta Terra. Mas mesmo assim, é 12% ao ano. O cara realmente acha que vai ganhar isso ao mês? Sem risco. Sebastião, olha, eu vou ser muito sincero com você, cara. Quando o cara chegava aqui na Martela, até uns 5 anos atrás, falando, pô, tomei um golpe, perdi uma grana e tal, eu ficava com dó. Eu falava assim, poxa vida, né, que pena, o cara lutou a vida inteira aí pra conquistar uma graninha e perdeu. Hoje em dia eu falo assim, cara, pagou pra ver. Tipo assim, acreditou na história da carochinha. Antigamente era bilhete premiado, da loteria, né? Lembra da história do bilhete premiado? Tinha a barra de ouro que, na verdade, era bronze, sei lá o quê. Quando era criança tinha o boi gordo. Lembra do boi gordo? Você lembra disso aí, né? O avestruz. Então tinha essas histórias. E hoje em dia é o tal dessa pirâmide financeira que vai dar 10% ao mês. Então, assim, a pessoa que acredita realmente que consegue ganhar 10%, 15% ao mês sem risco, achando que vai dar bom, cara, é muito ingênuo. Acredita em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa. Oportunismo, né? Não dá, né? Aí você fez por merecer mesmo, como você diz, né? Você falou dessa história de que, é lógico, quem ensina ou se propõe a ensinar a ganhar dinheiro e não faria sentido vender curso, né? Porque aí ela já ficaria rica. Eu lembro de uma passagem comigo no começo da vida de jornalista enquanto repórter, nesses períodos, nesses dias em que as mega cenas estão acumuladas, eu fazendo uma reportagem sobre isso, e eu perguntava para um senhor que vendia cartões premiados, como ele diz, me garantindo que aquilo era premiado, e eu na entrevista perguntei a ele, e se é premiado, por que o senhor não compra para o senhor mesmo? O senhor não fica para o senhor? Aquilo virou a máxima na reportagem, porque era justamente, às vezes a gente nem se dá conta do que está acontecendo, do que estão nos oferecendo, e acaba sendo levado por talvez por uma carência financeira que tenhamos na vida, algumas coisas que tem que buscar lá no fundo, né? E envolve psicologia aqui. O Thiago é meio psicólogo nessa história, mas não é o caso aqui hoje. Mas, enfim, tem um pouco disso, né, Thiago? De percepção também, de bom senso, né? De senso crítico para as coisas, né? Thiago, a gente está indo para a finaleira já da nossa conversa, infelizmente, aqui. Mas eu queria duas coisas. Primeiro, assim, a gente vai fazer quase que um resumo de toda essa conversa aí, para a gente deixar o que é mais importante que fique marcado dessa nossa conversa aqui, tanto para pessoas físicas quanto para empreendedores. Também que todos os empreendedores são pessoas físicas também, né? Mas outra é que eu te pergunto qual é, e você já tem claro essa resposta, mas qual é o momento da gente pensar nisso, né, Thiago? Você falou aí 90% que te procura porque já está no momento passado, né? É preventivo que tem que ser esse negócio, né? Síntese, tá? Existe uma lógica global de planejamento financeiro. Não fui eu que criei, quem dera se tivesse eu, mas não fui eu. Existe uma lógica global. Então, ou seja,
Quanto mais próximo dessa lógica global, tenho certeza que sua vida financeira vai ser melhor. Não tem educação financeira, não teve, não sabe nem por onde começar? Peça ajuda da Martelo, de qualquer outro profissional sério no mercado, né? Fale mais sobre dinheiro, principalmente com os mais jovens, com quem você dorme, né? Se a gente não falar isso com quem a gente dorme, a gente vai falar com quem, né, Sebastião? Então fala com quem você dorme. Não normalize o crédito, né? O uso do crédito. Ah, não, imagina, qualquer coisa pega o crédito, faço parcelinha. Isso é muito, muito perigoso. Lidar com o bolso do outro é um bolso caro e é perigoso, tá? E por fim, aqui o que a gente comentou é justamente que quanto antes a pessoa levantar a mão e pedir ajuda, mais rápido a gente consegue resolver aquela vida financeira e transformar o que está acontecendo para o melhor. Maravilha. Última dica, se você me permite, é procurar o Thiago Martello e o livro, a publicação do Thiago Martello, que tem muito mais informação aí. Obrigado, meu caro. É uma figura esse menino. Thiago Martello, fundador da Martello Educação Financeira, foi uma aula que tivemos aqui com você. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no canal Empreender e no Rumo Certo dessa vez. Olha, eu que agradeço, Sebastião. Como eu disse no começo, é um presente esse convite. Já estou aceitando para os próximos. De repente eu vou até aí pessoalmente no próximo, gravar aí com vocês. Vai ser um prazer, tá bom? Obrigado. Ótimo. E eu fico aqui à disposição aí da equipe para os próximos bate-papos. Maravilha. Vai ser um prazer recebê-lo aqui também. Forte abraço. Até mais. Para você de casa também, muito bom. Você esteve conosco até agora. Agradeço muito pela sua participação e a sua audiência. Forte abraço para você também e até mais.